Queridos, há uma vantagem, na verdade há várias vantagens de ser, digamos assim, longevo, de ter mais idade, de ser mais velho. Há várias vantagens. Uma delas é você conhecer várias histórias, ter acompanhado várias ocorrências, seja no campo mundial, seja no campo nacional. O dia era o dia 3 de setembro de 1989. O dia 3 de setembro de 1989 ficou marcado na história da aviação brasileira, da aviação comercial. Isso porque, nesse dia, um avião da Varig, se eu não me engano, o voo 254 da Varig, caiu na floresta amazônica por falta de combustível. E talvez você pense assim, como assim? Que erro grosseiro! Como pode uma aviação, na verdade, um avião desse porte e com todos aqueles procedimentos de segurança que são praticados justamente para evitar algo desse tipo, não foram verificados e, como consequência, o avião caiu? Foi isso? Na realidade, queridos, não foi falta de combustível que levou aquele avião para a floresta amazônica. O que ocorreu foi um pequeno erro. Um pequeno erro que foi cometido pelo piloto e que foi confirmado, digamos assim, que foi mantido pelo copiloto, porque ele não fez a verificação devida. Este avião saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos em direção ao Aeroporto Internacional de Belém do Pará. Só que, nesse trajeto, ele fez várias escalas. A última, antes de Belém, foi em Marabá. E aí, quando estava ali taxiando, ou melhor, prestes a taxiar, o piloto informou para o computador de bordo o ângulo daquele plano de voo. O ângulo que deveria ser informado era 0,27,0 graus. Só que o ângulo que foi informado efetivamente foi 0,27,0 graus. Ou seja, ao invés de ele informar para o computador de bordo 27 graus, ele informou 270 graus. Queridos, visualmente, a coisa aconteceu assim, ó. O ponto central é Marabá. Se o piloto informasse para o computador de bordo 27 graus, ele chegaria naquele ponto aí, que é encabeçado pelo 27 graus. Contudo, como ele informou para o computador de bordo 270 graus, ao invés de ir para o norte, um pouquinho mais para o lado, ele foi para o oeste. E quando o piloto percebeu, já era tarde demais. Ele talvez até tenha tentado retornar, mas não tinha combustível suficiente. Resultado, o avião caiu. E muitos dos passageiros, incluindo a tripulação, morreram. Queridos, a diferença foi de uma vírgula. Uma diferença insignificante, né? Mas que resultou numa tragédia. Como o Maurício reforçou aqui, nós estamos no nosso último culto do ano, estamos na boquinha de 2026. E eu sei, nós como crentes no Senhor Jesus, nós como discípulos de Cristo, clamamos ao Senhor, como nós fizemos aqui no começo, poderíamos ter orado por uma variedade de temas, nos concentramos em alguns apenas. Mas é certo que você vai fazer outros pedidos que talvez não foram mencionados aqui, mas pedidos que estavam no seu coração. Eu queria, nessa noite, na verdade, final de noite, quase início de madrugada, sugerir alguns pedidos para 2026, com base num texto que se encontra ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 4 e 5. Qual a ideia que eu quero propor a partir desse texto?
A ideia é a seguinte: a diferença de um crente para um eleito para valer está na chegada do evangelho neste com o poder. Veja, perceberam o pronome demonstrativo aqui? Neste, certo? Ou seja, ele está relacionado com aquele personagem que está mais próximo dele. Qual é o personagem que está mais próximo? O eleito, correto? Então, neste se refere ao eleito. Se fosse aquele, se referiria ao crente. Então, a ideia central aqui é a diferença do crente para o verdadeiro, ou melhor, para o eleito para valer, está na chegada do evangelho neste com poder. É isso que veremos nesse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 5. O texto diz assim: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas com poder no Espírito Santo e com toda convicção. Vou repetir, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 4 e 5. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos ilumine por meio do Espírito Santo que habita em nós e que habita na igreja reunida, para que a partir desse texto possamos extrair pedidos orientados pela palavra para 2026. Senhor, muito obrigado por esse texto que acabamos de ler. Não vamos expor essa passagem em todos os seus detalhes, mas vamos, ó Deus, partir dela para extrair aqueles pedidos orientados por Ti para 2026, porque este novo ano está às portas. Então, por favor, Senhor, nos ajude, nos oriente, fale conosco por meio dessa passagem. É a oração que nós fazemos a Ti, muito agradecidos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Esse texto aqui, queridos, é um texto muito conhecido. Como vocês observaram, é um texto que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E claro, essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo. E onde nós podemos identificar essa afirmação que eu acabei de dizer, que eu acabei de dar para vocês? Podemos encontrar informações a respeito da plantação da igreja em Tessalônica, ali em Atos capítulo 17. Em Atos capítulo 17 nasce Tessalônica. Eu não estou dizendo que nasceu a cidade, nasceu sim a igreja em Tessalônica. E quando nós vamos lá para Atos capítulo 17, nós vamos verificar que o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária, agora com uma nova equipe. Antes ele estava viajando com Barnabé. Houve uma discussão, houve uma discordância quanto a levar ou não Marcos. Barnabé queria levá-lo, Paulo não. E uma vez que não houve acordo entre eles, a equipe, pelo menos aquela primeira que realizou a primeira viagem missionária, se dissolveu e outras equipes missionárias foram formadas,
uma delas composta por Paulo, Silas e muito provavelmente Lucas, que acompanhava o apóstolo em suas viagens. Então, estamos na segunda viagem missionária, com uma nova equipe agora formada por Paulo e Silas. E chegando então em Tessalônica, Paulo faz aquilo que era do seu costume fazer. O que era costume do apóstolo Paulo fazer? Quando nós lemos os primeiros versículos ali de Atos capítulo 17, nós vamos verificar o que ele costumava fazer. O texto diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e, por 3 sábados, discutiu com eles com base nas Escrituras. Então, basicamente, o que o apóstolo Paulo fazia quando chegava numa nova cidade em missão, ele procurava uma sinagoga para começar ali o seu ministério de proclamação do Evangelho. Ele começava com os judeus e, posteriormente, ele se encaminhava para os gentios, razão pela qual ele era chamado de apóstolo enviado aos gentios. Que mensagem ele pregou ali para aquele pessoal? O texto diz na sequência, o texto diz assim: por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que proclamo é o Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo tinha uma mensagem muito básica: demonstrar que Jesus era o Cristo, aquele por quem Israel ansiosamente esperava. Não é sem razão que ele passava ali numa sinagoga para demonstrar isso. É muito interessante porque o texto diz que ele discutia com base das Escrituras e, obviamente, o Lucas está se referindo aqui às Escrituras do Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não estava produzido nessa época, portanto, a base de ensino, de proclamação do apóstolo Paulo era a Bíblia hebraica, ou as Escrituras do Antigo Testamento. E ele discutia com os judeus, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e morrer e ressuscitar dentre os mortos. Isso era inconcebível da perspectiva de um judeu. O Messias esperado sofrer não fazia o menor sentido para eles, porque eles tinham uma expectativa de um Messias triunfante, de um Messias dominador, de um Messias conquistador que ia fazer com que Roma fosse expelida ali da região de Israel. A expectativa era de que Jesus varresse o Império Romano ali da terra prometida. Falar em sofrimento associado ao Messias, associado a Cristo, era inconcebível, muito menos que ele morreria. Ressuscitar era um negócio, então, exagerado. Aí passou dos limites. Mas era exatamente isso que o apóstolo Paulo fazia, porque o Evangelho consistia basicamente: Deus envia o seu Filho amado para viver toda a lei, cumpri-la plenamente e ir para a cruz do Calvário como justo, para que a ira de Deus fosse derramada sobre o seu próprio Filho, para que, uma vez a ira sendo derramada sobre ele, aqueles que crescem em seu nome, a ira não seria mais direcionada para eles, porque já havia sido aplicada a Cristo, e portanto o que sobraria para aqueles que creram em Jesus era a salvação naquele que sim morreu, mas ressuscitou. Essa era a mensagem básica transmitida, pregada, proclamada pelo apóstolo Paulo. Ele pregava o Evangelho. E toda vez que Paulo pregava o Evangelho, um fenômeno recorrente acontecia. Que fenômeno recorrente era esse? Percebam. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Estou ainda em Atos capítulo 17. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas temos uma conjunção adversativa aqui. Contudo, porém, todavia, os judeus ficaram com inveja.
Havia um fenômeno recorrente, queridos. Toda vez que o apóstolo Paulo pregava o evangelho, esse tipo de fenômeno acontecia. E que fenômeno era esse? Tendo ouvido a pregação, tendo ouvido a proclamação do evangelho, o que o texto diz? Alguns judeus foram persuadidos, vários gregos tementes a Deus creram, e não poucas mulheres de alta posição receberam a mensagem do evangelho. Então, o que você verificava? Qual é o fenômeno recorrente? Por um lado, tendo sido pregado o evangelho, havia um grupo de pessoas que recebia a mensagem. Mas, como nós vimos, tem um mais aqui, mas os judeus ficaram com inveja. Perceberam? Por um lado nós temos recebimento, por outro lado nós temos rejeição. Esse era o fenômeno recorrente. Agora, queridos, sabe o que havia de comum entre os dois grupos? Os dois grupos receberam o evangelho. Agora, os dois grupos receberam o evangelho de formas diferentes. Basicamente, são duas formas diferentes pelas quais o evangelho pode ser recebido. Quais são essas duas formas? O evangelho é proclamado, correto? Em alguns, ele chega somente em palavra. Em outros, ele chega em palavra e poder. Lembra do que o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4 e 5? Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Temos duas maneiras diferentes de receber o evangelho. Uma recebeu o evangelho apenas em palavra, a outra recebeu o evangelho em palavra e com poder no Espírito Santo e em plena convicção. O que é receber o evangelho apenas em palavra? É apenas ouvir a mensagem que foi proclamada, e é ter apenas o órgão auditivo estimulado enquanto a proclamação acontece. É só isso que acontece. A proclamação é realizada e apenas o órgão auditivo é estimulado. É a única coisa, é o único membro sensibilizado por meio da pregação. Contudo, a proclamação que é recebida em palavra e com poder é diferente. Porque não são apenas os órgãos auditivos, os ouvidos que são estimulados, mas o coração morto é vivificado. Aquele cujo coração era petrificado passa a ter um coração de carne, sensível à mensagem de Deus, sensível àquilo que Deus fala por meio dos seus mensageiros. Percebam, a diferença pode parecer apenas de uma vírgula. Lembram? 27,0 para 27,0,0. A diferença pode parecer pequena, mas, queridos, o efeito é completamente diferente. Aqui nós vemos a diferença entre crentes e eleitos para valer. Porque o crente, ele tem apenas a função, o membro auditivo estimulado pela proclamação. O eleito, o discípulo, o verdadeiro seguidor, o escolhido para valer, ele recebe o evangelho com poder. E por isso, queridos, ele se torna
não uma criatura sensivelmente alterada. Ele se torna uma nova criatura. Perceba, o que é uma criatura sensivelmente alterada? É uma criatura que vai numa direção e que ela ouve e tem a sua audição estimulada pelo Evangelho e ela continua na mesma direção, só que talvez com alguns grauzinhos de diferença. Já a nova criatura, ela tem a sua audição sim estimulada, mas Deus usa a audição para chegar no coração e promover uma alteração, uma mudança, uma transformação radical, ao ponto que não são apenas alguns grauzinhos na mesma direção que fazem com que a pessoa tenha a orientação para a sua caminhada. Queridos, são 180 graus. O que isso significa? Significa que antes da estimulação do Evangelho com poder no coração, a pessoa andava numa direção. E o Evangelho chegou com poder no Espírito Santo, em plena convicção, e fez com que essa pessoa que estava andando assim, nessa direção, não fizesse apenas um desvio sensível de rota, ela faz um desvio, uma transformação radical de caminhada, ao ponto que ele vai na direção contrária à original. É isso que é o Evangelho chegar no coração com poder. É isso. Não é sensível alteração, é radical transformação. Eu queria, queridos, fazer aqui uma breve comparação. Eu quero mostrar uma tabelinha para vocês aí. De um lado da tabela, quem que nós temos? Nós temos aqueles que ouviram somente em palavra. E na outra coluna, nós temos aqueles que ouviram com palavra e poder. Voltando ali para Atos capítulo 17, veja só o que nós lemos no versículo 5. Mas os judeus ficaram com inveja. Ouve o mesmo evangelho, mas reage com inveja. O grupo cujo coração foi transformado, em quem o Evangelho chegou com poder, verifica, no versículo 4, alguns dos judeus foram persuadidos, foram convencidos, perceberam o erro no qual estavam caminhando e foram completamente alterados. Então, de um lado nós temos inveja, do outro lado nós temos persuasão. Veja só, o texto diz, um pouquinho mais à frente, reuniram-se alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas. Então, um grupo que ouviu o evangelho persegue, está no encalço de Paulo e Silas. O outro grupo, o que faz? Segue Paulo e Silas. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Perceberam a diferença? Ouviram o mesmo evangelho. Um tem inveja, o outro é persuadido. Um persegue, o outro se une. Mais à frente, o que nós verificamos? O texto diz assim, mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns desocupados. Olha só. Reuniram os ociosos dentre os desocupados. Eles ouvem o evangelho e eles reúnem. Opa, eu já passei tudo ali, né? Eu fui apertando sem querer aqui. Já dei todos os spoilers para vocês, né? Você ri, né, ô Alexandre? Você está pensando que é fácil mexer nesse negócio aqui? Eles reúnem perversos. Só que aqueles cujo coração foi alterado, transformado, radicalmente mudado pelo Evangelho, eles reúnem uma igreja.
eles reúnem uma igreja chamada Igreja de Tessalônica. Olha só, mais para frente, versículo 6, contudo, no meio da multidão, um pouquinho depois, contudo, não achando Paulo e Silas, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo. Queridos, eles demonstram toda a sua religiosidade. Não é? Quando nós vamos ali para 1 Tessalonicenses, olha só que coisa interessante. 1 Tessalonicenses, versículo 8, porque partindo de vocês, ou seja, partindo daquela igreja de Tessalônica, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Então, por um lado, aqueles que foram apenas estimulados auditivamente, o que eles fazem? Eles demonstram a sua religiosidade. Aqueles, entretanto, cujo coração foi transformado, eles demonstram fé, e é uma fé que se propaga. Ela não fica restrita a 4 paredes, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia, Tessalônica era a capital da Macedônia, e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte, não apenas nas 4 paredes, por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Quando a gente volta ali para Atos capítulo 17, o que nós verificamos? E é o último ponto aqui da minha comparação. Todos eles estão agindo, versículo 7. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Eles negam o senhorio de Cristo. Eles negam o senhorio de Cristo. Mas lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, o texto diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Um grupo nega o senhorio de Cristo. O outro grupo, ele não apenas afirma o seu senhorio, mas demonstra esse senhorio como? Abandonando os ídolos. Os ídolos. Queridos, esses 2 grupos receberam o mesmo evangelho. E quando você olha para essa tabela, você pode dizer assim, e a sua conclusão não estará equivocada se você chegou a essa conclusão. Mas temos uma diferença brutal entre o grupo e o outro, não é verdade? Uma diferença brutal. Contudo, gente, nem sempre a diferença é radical assim. Sabe por quê? Porque nem sempre a rejeição a Cristo é aberta. Ela acontece só aqui dentro. Só aqui dentro. E às vezes fica difícil ao olho nu perceber essa rejeição, perceber essa oposição, perceber que o Evangelho só chegou em palavra, mas não chegou com poder.
Porque quando você cavuca um pouquinho mais profundamente, você começa a perceber que o Evangelho não está lá. O que está lá? Apenas declaração evangélica. Apenas cântico evangélico. Apenas cultura evangélica. Mas falta tudo. Falta o Evangelho. Porque o Evangelho vai além da palavra. O Evangelho, quando ele chega com poder, ele se instala no coração. A diferença visual pode ser mínima, talvez até imperceptível, mas é uma diferença radical. A diferença de um crente para um eleito para valer está na chegada do Evangelho neste, ou seja, no eleito, com poder. A diferença de um crente para um eleito para valer está na chegada do Evangelho neste, com poder. A diferença parece pequena, mas não é. Queridos, falando nisso, pequenas semelhanças, mas enormes diferenças. Eu gostaria de compartilhar com você algo que o famoso pastor e escritor A.W. Tozer disse certa ocasião. Ele disse o seguinte: eu não estou dizendo que a religião sem poder não faz qualquer diferença na vida de uma pessoa, apenas que não faz nenhuma diferença fundamental. Perceberam a diferença? A religião sem poder é capaz de levar um homem a muitas mudanças superficiais, mas deixá-lo exatamente como era antes. É aí que reside a cilada. As mudanças ocorrem apenas na forma, não no conteúdo. O Evangelho é com muita frequência pregado e aceito sem poder, e a mudança radical demandada pela verdade jamais ocorre. Pode haver, de fato, algum tipo de mudança, uma barganha intelectual e emocional para ser feita com a verdade. Pode haver, de fato, algum tipo de mudança, uma barganha intelectual e emocional pode ser feita com a verdade, mas aconteça o que acontecer, jamais será profunda e radical o suficiente. A criatura é mudada, mas nunca é nova criatura. Queridos, com base nisso, eu gostaria de encerrar indicando ou sugerindo 3 ações básicas, não são as únicas ações que você pode adotar para 2026, mas 3 ações básicas para 2026. A primeira delas: avalie, faça uma avaliação honesta. O Evangelho chegou a você com poder? Deixa eu dar algumas dicas para você fazer essa avaliação de maneira qualificada, de uma maneira consistente. Olha só, eu vou ler um trecho aqui de 1 Tessalonicenses. Eu me concentrei, nos versículos 4 e 5, mas eu vou ler a passagem maior. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, Tessalonicenses, mencionando-nos em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai,
o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Perceberam? Senhor, o Evangelho de fato chegou em mim com poder? Você pode fazer uma avaliação mais profunda. Você pode perguntar: Senhor, o meu trabalho resulta da fé? Senhor, o meu esforço é motivado pelo amor? Senhor, a minha perseverança é proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo? O Senhor está nos dando os filtros por meio dos quais avaliar se o Evangelho chegou a nós em poder. Porque se você responder não, você pode ter certeza, você apenas ouviu o Evangelho, mas não se tornou nova criatura. Você sofreu, experimentou sensíveis mudanças, sensíveis alterações. Você se tornou uma criatura relativamente mudada, mas não uma nova criatura transformada. Percebe? A diferença pode ser apenas de uma vírgula, mas é uma diferença fundamental. O apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu porque nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Senhor, eu sou um imitador dos ensinos apostólicos, eu sou um imitador de Jesus. Quando as pessoas me veem, quando a minha família me vê, ela vê um retrato, sim, um retrato imperfeito, ofuscado, embaçado, mas sim um retrato de Jesus. Porque se ela não vê isso, queridos, ainda que de forma embaçada, você pode ter certeza, o Evangelho chegou, mas apenas em palavra, mas não em poder. E aí ele continua: assim, tornaram-se, ele está se referindo aqui aos irmãos de Tessalônica, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Queridos, aqueles irmãos, porque receberam o Evangelho com poder, eles se tornaram modelo, não só para Tessalônica, não só para Interlagos, mas para São Paulo e além daqui. Quando o Senhor olha, vamos supor que o apóstolo Paulo resolvesse escrever a respeito da Igreja Batista Verdade da Cruz. Ele diria que nós somos uma luz para essa cidade? Ou somos apenas uma lanterninha de celular voltada para cá, para dentro? Porque se formos o segundo grupo, isso pode ser bastante revelador. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor e na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relataram. É um relato externo, é gente falando daquela igreja. E o que as pessoas de fora falavam a respeito daquela igreja? Eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Há um testemunho que não é interno. Não é aquilo que os tessalonicenses falavam a respeito de si mesmos, mas era aquilo que outras pessoas de fora da igreja
falavam a respeito deles. Nós vemos que esse é um povo, sim, um povo pecador, mas é um povo que abandonou os ídolos. E está buscando graça do Senhor, para não ser orientado por esses ídolos, mas ser orientado por Deus, vivo e verdadeiro, na expectativa do retorno de Jesus. Avalie. O Evangelho chegou a você com poder mesmo? Se não, peça a Deus que o Evangelho chegue a você com poder. Clame a Deus: Senhor, venha sobre mim em poder. E não produza, até porque esse não é o papel de Deus, apenas pequenas alteraçõezinhas, que são socialmente bem-vindas, aplaudidas e reconhecidas equivocadamente como sendo práticas de crentes, ou melhor, de eleitos. Até porque aqueles que assim procedem já receberam a sua recompensa, os aplausos. É uma mudança de coração. Segundo pedido: se você recebeu o Evangelho com poder, então peça a Deus que o Evangelho chegue em poder na vida de outros e use você como instrumento para isso. Dia 3 de setembro de 1989, voo 254 da Varig caiu na floresta amazônica por falta de combustível. Qual foi a diferença? O que gerou um acidente, uma tragédia dessa natureza? Queridos, apenas uma vírgula. Apenas uma vírgula. O computador de bordo deveria receber a informação de ângulo do plano de voo 0,27,0. O piloto informou 0,27,0,0. Tem 27 nos dois números. Só que um era 27 graus, no outro 270. Eles seguiram na rota de 270 graus. Ao invés de seguirem para o norte, seguiram para o oeste. Quando o piloto percebeu, já era tarde demais. É possível que ele tenha tentado voltar, mas já não tinha mais combustível. O avião caiu. Tem muita gente que pensa que é eleito de Deus, porque é muito parecido com o eleito de Deus. É só uma virgulinha. A semelhança está presente, mas a diferença é gigantesca. E o que determina a diferença? O poder do Evangelho. Lembra do que o apóstolo Paulo falou ali em Romanos capítulo 1, verso 16? Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder. É o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. É poder. É esse poder que faz a diferença, que é a diferença, aparentemente mínima, mas radical, entre o crente e o eleito. A diferença de um crente para um eleito para valer está na chegada do Evangelho neste com poder. Eu espero que ele tenha chegado assim no seu coração. Se não chegou, arrependa-se o quanto antes. Peça ao Senhor: tenha misericórdia de mim, me salve,
venha com o teu poder e me transforme radicalmente, para que eu não chegue do outro lado enganado. 3 pedidos. Avalie se o Evangelho chegou com poder. Se não chegou, clame para que ele chegue assim. E clame para que ele chegue assim, não só em você, mas por seu intermédio, em outros também. Vamos orar.